Hebreus capítulo 10, versículos 32 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornamo-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Amém. Meus amados irmãos, esse texto fala de perseverança. É um convite à perseverança. Nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de apostasia, pessoas abandonando a fé, pessoas se afastando do Evangelho, pessoas que um dia já andaram com Cristo, mas que têm muitas vezes sucumbido diante dos deleites desse mundo, ou muitas vezes têm enfraquecido diante das provações. Nós vivemos dias difíceis, dias de sofrimento, dias de notícias não tão boas. Vivemos em um mundo onde jaz o pecado, vivemos em um mundo onde jaz maldade, e por muitas vezes nós, os cristãos, além de vivermos num mundo onde essas coisas acontecem, onde coisas ruins acontecem, e nós muitas vezes sermos assolados por essas coisas difíceis, essas coisas ruins, esses sofrimentos, nós também, como povo de Deus, também sofremos muitas vezes também por sermos cristãos, por sermos perseguidos, né? Por muitas vezes não sermos compreendidos na nossa fé, e justamente por honrar a Deus, muitas vezes também somos perseguidos. Passamos por todo tipo de provações, de tribulações e sofrimentos dessa vida. Jesus jamais disse que a vida cristã seria um mar de rosas, né? Jesus jamais nos prometeu que nós teríamos facilidades nesta vida. Jesus, pelo contrário, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. As mesmas aflições que o mundo tem, nós teríamos também, passaríamos por dificuldades, passaríamos por sofrimento, passaríamos por tribulações, porém, graças a Deus e louvado seja o nome dele, que nós temos o refúgio em Cristo Jesus. Essa é a grande diferença do cristão para aquele que não é cristão. Mas nós sofremos. Certa vez um presidente americano disse que ele tinha duas certezas na vida. Uma que ele ia morrer e outra que ele ia pagar impostos. Né? Mas eu diria que são três as certezas que nós temos na vida. Nós vamos morrer, nós vamos pagar impostos também, com certeza, tá? Mas também uma grande certeza que nós temos é que nós vamos sofrer. É que nós vivemos em um mundo onde há sofrimento e que nós passaremos por sofrimento, sem dúvida nenhuma. Sofrimentos dos mais diversos, e como cristãos, ainda mais passamos por sofrimentos. A carta de Paulo, essa carta aos Hebreus, na verdade, ela não é escrita por Paulo, o escritor de Hebreus ele é desconhecido, mas a carta aos Hebreus, ela é escrita por um povo com muito sofrimento. São pessoas que estão dispersas, foram expulsas das suas casas. Os historiadores dizem que provavelmente foi quando o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, no ano 49 depois de Cristo, e o escritor aos Hebreus está escrevendo justamente para essas pessoas que tinham acabado de ser tiradas das suas casas,
Muitos deles realmente são cristãos, são judeus crentes, são hebreus crentes, tá? E a carta é escrita para eles. Eles tinham sido arrancados das suas casas, eles eram chamados forasteiros da dispersão, né? Eles eram pessoas que estavam enfrentando dificuldades, enfrentando perseguições. E sempre foi assim, principalmente no primeiro século da igreja. A igreja do primeiro século, ela sofre muito com perseguições. Perseguições vindas muitas vezes dos próprios judeus, que não entendiam o cristianismo como algo bom. Os próprios judeus achavam que o cristianismo era uma afronta à sua fé, e dessa forma procuravam perseguir os cristãos, e muitas vezes até denunciavam os cristãos para as autoridades romanas, do Império Romano. E vinha perseguição da parte dos próprios judeus, muitas vezes dos próprios familiares, vinha algum tipo de perseguição, de condenação, porque eles entendiam que o cristianismo, essa nova religião que estava nascendo ali no primeiro século, era uma afronta ao judaísmo. E sim, muitas perseguições, muitos sofrimentos, os primeiros cristãos, eles tiveram por conta dos próprios judeus. Mas também vieram muitas perseguições também por conta do Império Romano. O estilo de vida da igreja, aquilo que a igreja professava, aquilo que a igreja fazia, aquilo que a igreja vivia, era uma afronta aos valores do Império Romano. Como exemplo, você vai perceber que a igreja agora, ela dizia que ela tinha um novo Senhor. Ela tinha um novo Kyrios. Ela tinha agora alguém que ela respeitava e obedecia, e ela falava agora de um novo reino, que é o reino de Deus. E os imperadores, né, os líderes de Roma entendiam isso como uma afronta também, como um desrespeito também ao império. E também perseguiam muitos crentes por conta disso. De maneira que no primeiro século houve muito derramamento de sangue. No primeiro século houve muita perseguição, houve muitos crentes sendo jogados nas masmorras, sendo presos, crentes sendo jogados aos leões, aos tigres, às feras, crentes sendo queimados, crentes sendo martirizados, cristãos sendo mortos por causa da sua fé. Quando muitas vezes eles eram presos e era perguntado para eles se eles realmente seguiam esse novo Senhor, que era Jesus. E a grande maioria deles dizia: nós seguimos agora um novo Senhor. A grande maioria não negava Jesus. Alguns negavam, infelizmente sim, alguns negavam. Mas a grande maioria não negava a Jesus. A grande maioria confessava Jesus como seu Senhor. Olha, sim, agora nós temos um novo Kyrios, agora nós temos um novo Senhor, agora nós obedecemos um novo reino, agora nós fazemos parte de um novo reino. Eles não entendiam que eles estavam falando de um reino espiritual. Eles agora celebravam um novo Senhor, que era o Senhor de toda a terra, o Deus de toda a terra. Eles não estavam com isso querendo afrontar o imperador, mas por consequência isso era considerado uma afronta. E eles diziam que sim, nós seguimos a Jesus, nós confiamos em Jesus agora. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa. Então vinham as perseguições e muitas vezes, ao confessar Jesus, eles eram mortos, eram presos, eram martirizados. Essa carta é escrita para essas pessoas. E nesse exato momento, depois de escrever aos hebreus com motivo de consolo e falar da importância da pessoa de Jesus Cristo a esses hebreus, e falar que Jesus é superior à lei, que Jesus é superior ao sacerdote, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior a Arão, que Jesus é superior em todos os sentidos, que tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus, que as festas e as celebrações e o culto e os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a pessoa de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, que tudo isso era sombra daquele que haveria de vir, e que Jesus Cristo agora veio, e agora Ele é o Senhor, e Ele estava com eles. Eles também agora, eles querem falar, o escritor aos hebreus agora quer falar para esses irmãos, esses judeus, que eles precisam perseverar na fé. É por isso que a partir do capítulo 10, você vai perceber que o tema é a respeito da fé.
Ele vai citar os heróis da fé, da necessidade de nós perseverarmos na fé. Mas nesse texto específico de 32 a 39, eu entendo que o tema é perseverança. Perseverança. E ele diz: olha, irmãos, vocês têm necessidade de perseverança. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, meu irmão, eu não sei como está a sua vida, não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu sei: muito sofrimento por muitas vezes alcança também os cristãos. E é possível que você esteja passando por desânimo e sofrimento nesse momento. É possível que você esteja passando por problemas familiares. É possível que você esteja passando por problemas físicos. É possível que você esteja sofrendo algum tipo de perseguição porque você é cristão. E eu quero dizer que isso faz parte do mundo que nós vivemos. E que Jesus sempre disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas eu quero trazer uma palavra de consolo para o seu coração. Quero trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Quero trazer uma palavra de perseverança. E quero dizer que é necessário, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às tristezas, em meio às perseguições, é necessário perseverar em nome de Jesus. Perseverar é necessário. Perseverar é não desistir. Perseverar é continuar andando independente das situações. Perseverar é continuar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo. É necessário perseverar. De repente você chegou aqui nessa noite desanimado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Uma das grandes preocupações desse escritor aqui, especialmente nesse texto, é o enfraquecimento, é a apostasia, é o abandono da fé. O escritor aos Hebreus estava preocupado com isso. E naquela época, muitos que haviam abraçado o Evangelho, depois de algum tempo, as perseguições, as necessidades, as dificuldades, estavam gerando em muitos deles sofrimento tal que eles já estavam pensando em em abandonar o Evangelho. E muitas vezes isso passa pela cabeça do povo de Deus. É possível que até alguém aqui já deve ter pensado isso. Será que vale a pena mesmo ser crente? Diante de tanto sofrimento? Depois que eu me converti, parece que as coisas pioraram. Tem muita gente que acontece isso. Depois da conversão, parece que as coisas pioraram. Parece que as coisas estão mais difíceis. E é mesmo. É assim que acontece. Por muitas vezes, as coisas se tornam mais difíceis mesmo. E então, a palavra de Deus nos exorta hoje a perseverar. Há um exercício de perseverança. Há um convite à perseverança. Eu quero dizer para você, meu irmão, não desanime. Eu quero convidar você a não desanimar. E se algum pensamento de apostasia tem passado pela sua mente, lança fora em nome de Jesus. Lança fora em nome de Jesus. E através da leitura desse texto, eu creio que a palavra de Deus vai trazer consolo e ânimo ao seu coração para você perseverar. Tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade. De repente você está passando uma grande tribulação no seu trabalho. De repente você está passando uma grande tribulação familiar. Eu quero dizer em nome de Jesus, tendes perseverança, meus irmãos. Continue confiando no Senhor, tendes perseverança. E o texto começa com o apóstolo, com o escritor aos Hebreus, dizendo o seguinte. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Sim, meus amados irmãos, o escritor aqui, ele mostra e ele chama a atenção dessas pessoas aqui, para que elas se lembrem dos dias anteriores em que depois de iluminados aqui é depois que eles creram em Jesus. Depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Muitas vezes os cristãos eles eram expostos mesmo como se fosse um espetáculo.
Muitas vezes os cristãos, como diz o texto aqui, eles eram colocados nas arenas para servir de espetáculo para as pessoas. E o texto diz isso. Muitas vezes vocês foram colocados como se fosse um espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulação. Ora, um sofrimento, ora tornando coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. Então, por muitas vezes, o sofrimento era porque os cristãos eram colocados como espetáculos nas arenas, como espetáculos para serem martirizados, para servirem como exemplo, para que outras pessoas vissem aquilo, ficassem com medo e não seguissem a Jesus. Ele faz um apelo para que esses irmãos, eles se lembrassem que eles sustentaram muito sofrimento e que mesmo assim eles continuaram firmes, eles continuaram perseverantes. Vocês sustentaram um grande sofrimento, de todas as maneiras, ora sendo colocados como vergonha e espetáculo para as pessoas, ora sendo co-participantes daqueles, ou melhor, estando junto com aqueles que assim sofriam. E o chamado do escritor aqui é para que eles fizessem um exercício de lembrança desse momento em que eles foram sustentados, em que a sua fé era tão forte, em que a sua certeza a respeito daquilo que eles criam era tão viva, que eles suportaram esses sofrimentos. Eu quero pedir para você também, eu quero de repente pedir para que você faça um exercício, também um exercício retrô, um exercício de lembrança, de quando você foi iluminado, meu irmão, de quando você conheceu a Jesus, de quando Jesus transformou a sua vida e o seu coração, da sua força, daquele momento, quando você foi chamado por Deus, você fizesse um exercício nesse momento também, de como Deus foi bom com você, e como você estava nas trevas do pecado, e Deus foi lá e iluminou o seu caminho. Faz um exercício agora, lembre-se disso agora. Você se lembra o quanto Cristo era a coisa mais importante da sua vida. Você se lembra o quanto você deixou muitas coisas para seguir a Cristo. É isso que o escritor está dizendo aqui. Como vocês foram firmes. Lembrem-se dos dias anteriores, de como vocês venceram. Lembre-se dos dias anteriores, de como vocês suportaram e sustentaram grande luta e sofrimento por causa do Evangelho. E não abandonaram a fé, porque aqui o escritor, como eu quero repetir, ele está preocupado com a apostasia. Porque por muitas vezes, irmãos, a vida vai levando, a vida vai acontecendo, a gente vai se acostumando com as coisas de Deus e com as coisas sagradas, e muitos de nós muitas vezes desanimam, inclusive do Evangelho. Muitas pessoas, inclusive, começam a pensar em abandonar o Evangelho, começam a olhar para o passado e ter saudade do passado, e ter saudade da vida pregressa, e ter saudade da podridão, e ter saudade das trevas. Não, queridos, a palavra de Deus nos exorta hoje a nos lembrar de como no dia em que nós fomos iluminados, aquilo era a coisa mais importante da nossa vida. Eu quero pedir para que você faça o exercício, mesmo se você for novinho na fé, mesmo se você é ainda uma criança, um bebê na fé, faça um exercício do dia em que você conheceu a palavra de Deus. Faça um exercício de lembrar o dia que você ouviu o Evangelho pela primeira vez e a transformação que aquilo causou na sua vida. Eu me lembro muito bem disso, meu irmão. Eu me lembro, meus amados, de quando eu fui iluminado pelo Evangelho. Eu me lembro de quando eu fui perdoado por Jesus. Eu me lembro do dia em que eu entendi que a mensagem do Evangelho era uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, e que os meus pecados estavam todos na cruz de Cristo, estavam com Cristo na cruz, os meus pecados estavam sobre Ele, e que eu podia, pela graça de Deus agora, segui-lo, e que eu podia agora entregar minha vida para Ele, e que a minha antiga cosmovisão agora seria esmagada pela nova cosmovisão cristã, por um novo estilo de vida.
Meus amados irmãos, façam um exercício de lembrança do dia em que vocês foram iluminados. E como vocês foram sustentados por Deus na luta. E quando vocês suportaram até sofrimentos. E como vocês suportaram até chacotas dos vossos amigos. Como você muitas vezes lá no trabalho, quando você chegou e dizia agora que eu sou um cristão, ou então começava a ter atitudes novas, como eles olhavam assim estranho para você, como se você fosse um extraterrestre. Isso já aconteceu com você? É muito comum acontecer, as pessoas começam a olhar para a gente, mas o que aconteceu com esse moço? O que aconteceu? Ele está diferente. Começa a olhar como se a gente fosse um ET. E o cristão, ele é mesmo assim, meio que ET mesmo, né? Um extraterrestre no mundo. Nós vivemos um mundo hostil ao Evangelho. E as pessoas estranham quando nós falamos que a partir de agora nós vamos seguir a Jesus, que nós temos agora um Senhor na nossa vida e que existe agora um senhorio sobre a nossa vida. Eu me lembro, queridos, não é na minha conversão, mas eu me lembro a primeira vez que eu falei para o meu patrão. Eu era gerente de uma empresa, eu cheguei para o meu patrão e falei assim, olha, agora eu estou deixando tudo e vou para o seminário, vou ser pastor. Ele falou, você está maluco, os caras fizeram uma lavagem cerebral em você, rapaz. Eu contei para o meu patrão que eu estava sendo chamado para ser um pastor, para ser um pregador da palavra de Deus em tempo integral. Eu ia para o seminário, ia estudar teologia. Primeira coisa que ele falou assim, rapaz, olha, toma cuidado dessas igrejas. Esse povo fez uma lavagem cerebral em você. E não era nada disso, irmãos. Eu estava feliz da vida. Eu estava alegre, eu estava contente. Eu fui iluminado pelo Evangelho, ainda agora Deus estava me chamando para ser um pastor. Louvado seja o nome dele por isso. Mas sim, queridos, aquelas pessoas elas foram expostas como um espetáculo, em opróbrio, com vergonha, com tribulação, e se tornaram muitas vezes participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Eu quero dizer para você que por muitas vezes você também vai ser maltratado por esse mundo por ser cristão. Eu quero dizer que por muitas vezes você também vai ver pessoas que você ama, que se tornaram cristãs, e você vai estar perto delas, e você também vai sofrer com elas, porque elas estão sendo maltratadas de alguma forma. É o que acontecia aqui. Mas o versículo 34 tem uma coisa muito legal, muito interessante. Diz assim, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A fé dessas pessoas e a conversão delas era tão genuína, era tão maravilhosa, era tão importante, era tão impactante, que eles visitavam os encarcerados, que eles em sofrimento, sem nada, eles ajudavam as pessoas também que não tinham nada como eles. Eles conseguiam visitar aquelas pessoas que estavam sendo presas, mesmo eles mesmos também correndo o risco de serem presos, de serem mortos, eles se compadeciam. Essa é uma característica do cristão, meu irmão querido. É no meio da tribulação, e no meio da tristeza, e no meio da angústia, o cristão, ele tem um coração tão devotado ao seu Deus, que ele ainda consegue consolar pessoas, mesmo ele estando em tribulação. E assim estava acontecendo com esses hebreus. No meio de tribulação, no meio de tristeza, de falta, de angústia, no meio de falta de bens, tendo os seus bens muitas vezes espoliados, isso acontecia muito também. Uma das formas de perseguição, além do martírio, além de prisão, as pessoas também tinham os seus bens tomados pelo império. Que tristeza, irmãos. Você muitas vezes, você tendo trabalhado uma vida inteira para conquistar algumas coisas, uma casa, ou móveis, relíquias de família, e de repente entram soldados romanos e falam, olha, nega Jesus. Não vou negar, pois agora você vai ter a sua casa, eu vou espoliar, vou levar tudo que você tem,
tá? E você não tem mais direito a nada. Isso acontecia muito naqueles momentos. Mas mesmo assim eles ainda conseguiam consolar os outros. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu vou receber irmãos em aconselhamento, irmãos que estão sofrendo, irmãos que estão passando por tantas dificuldades, irmãos que estão passando por tanta angústia. E ao observar a fé desses irmãos e observar a firmeza na fé desses irmãos, quem sai abençoado sou eu. O escritor está dizendo, olha, lembrem-se que vocês, no meio de tanta tristeza, vocês ainda conseguiram abençoar, vocês ainda conseguiram visitar, vocês ainda conseguiram se compadecer dos encarcerados, vocês aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. Irmãos, os crentes são doidos mesmo, eles aceitaram com alegria o espólio dos seus bens. Como você se sentiria, irmãos? Como você se sentiria? Como você ficaria? A Bíblia está dizendo que essas pessoas aqui, eles aceitaram com alegria serem espoliados por causa de Jesus. Eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus. É necessário que você persevere. E é necessário que você tenha alegria, independente das circunstâncias da sua vida, porque pode acontecer coisas dessa natureza com você. Pode acontecer coisas dessa natureza com você. Você pode passar por tristezas, talvez não iguais a essas, mas você pode muitas vezes perder aquilo que você tem. A Bíblia está dizendo que esses crentes, eles não eram masoquistas não, queridos. Eles não gostavam de sofrer. É que eles tinham a sua firmeza e a sua perseverança e um olhar direto na pessoa de Jesus. Eles consideravam Cristo superior a tudo isso. Eles consideravam um privilégio sofrer por causa de Cristo. Eles consideravam um privilégio ter os seus bens espoliados por causa de Cristo. Eles aceitaram com alegria o espólio dos bens, porque eles tinham ciência de possuírem patrimônio superior e durável. Quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. O que tem mais valor no seu coração? O que domina o seu coração? Quais são as coisas que têm valor na sua vida? Como está é óbvio que a Bíblia não fala que é pecado você ter bens, você ter posses, de maneira alguma. E louvado seja o Senhor que na igreja sempre vai existir gente que tem muito, que tem pouco, que é remediado, que tem mais ou menos. A igreja é heterogênea, meus irmãos. E a igreja sempre vai ter todos os tipos de pessoas, economicamente falando, em termos também intelectuais, em termos de estudo acadêmico. A igreja é um emaranhado e uma linda mistura de pessoas, de todas as formas, de todos os comportamentos, de todas as raças, línguas, nações, cores, situações financeiras, situações intelectuais, situações acadêmicas. A igreja, ela é sempre uma mistura linda de todas essas coisas. A igreja, ela é maravilhosamente heterogênea. A multiforme graça de Deus se manifesta na vida da igreja. Mas eu quero perguntar uma coisa para você, independente da quantidade das posses que você tem, o seu coração está nos seus bens? E se um dia você for espoliado nos seus bens, você vai receber isso por causa de Cristo, você vai receber isso com alegria? Se você precisar um dia abandonar, ou perder alguma coisa, ou perder algum bem, por causa da sua fé em Jesus, como você vai reagir? A Bíblia diz que esses irmãos, eles perseveraram no início, a tal ponto, que eles recebiam com alegria o fato de perderem os seus bens por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Mas tem um motivo para isso. Eles consideravam Cristo um patrimônio muito superior. Eles consideravam as promessas um patrimônio muito superior. Eu pergunto para você, você considera as promessas do Senhor
e as promessas da palavra de Deus, novos céus e nova terra, aquilo que você recebeu a partir de você crer no Evangelho de Jesus, o próprio Jesus Cristo como a coisa mais importante da sua vida? Você considera que Cristo é o maior patrimônio que você tem? Você considera que quem tem Jesus tem tudo? Ou será que existem coisas dominando seu coração? Eu quero dizer para você, queridos, é muito difícil perseverar quando o nosso coração está dominado por ídolos e por apego às coisas desse mundo e por bens. Pelo contrário, quando o nosso coração começa a amar essas coisas, quando o nosso coração começa a amar os bens, quando o nosso coração começa a amar as coisas desse mundo, quando nós começamos a colocar o nosso coração nas coisas desse tempo, é difícil perseverar. Aliás, eu quero dizer que talvez o maior motivo de apostasia e de falta de perseverança de muitas pessoas tem sido os apegos aos bens materiais. Essas pessoas, elas consideravam um patrimônio superior. Essas pessoas aqui, elas consideravam que ter a Cristo e as promessas e a vida eterna era muito superior aos seus bens e ao sofrimento que elas estavam vivendo. Por isso eu quero dizer para você, queridos, para que nós venhamos a perseverar, nós precisamos nos lembrar de como no dia da nossa iluminação nós perseveramos e que Jesus era a coisa mais importante da nossa vida. Isso precisa voltar. Você precisa voltar ao primeiro amor. Talvez você esteja aqui muito firme, mas eu quero dizer que sempre é necessário que o povo de Deus volte ao seu primeiro amor. No tempo em que ele foi iluminado, que ele se lembre do seu amor por Cristo. É sempre para que nós venhamos a perseverar, nós precisamos fazer um exercício de lembrança, mas também nós precisamos entender que o maior patrimônio que nós temos é a própria pessoa de Cristo e a vida eterna. É um patrimônio superior. E que mediante esse patrimônio superior, mediante a consciência de que tudo que nós temos com Cristo, a salvação em Cristo Jesus, o perdão dos pecados, a vida eterna, a pessoa de Jesus Cristo que nos acompanha, que está sempre conosco mediante o Espírito Santo, tudo isso tem muito mais valor do que os bens desta terra, meus amados. Sem isso nós não vamos perseverar. Nós nunca perseveraremos se considerarmos Cristo como um patrimônio menor e ficarmos apegados às coisas desta vida, às coisas deste mundo, aos bens deste mundo. Eu quero dizer para você que é necessário que você persevere, mas é necessário também que muitas vezes você venha a abandonar alguns ídolos do seu coração, para que você tenha uma perseverança firme, para que você olhe realmente para Cristo. Essas pessoas, elas abriram mão de muitas coisas. Elas foram expulsas de suas casas. Elas tiveram seus bens espoliados. Elas foram maltratadas. Mas elas consideraram isso como uma alegria. E elas perseveraram. É possível que elas também estavam desanimadas agora. Mas o escritor aos Hebreus pede para que elas se lembrem disso tudo. Que façam um exercício de lembrança. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Outro motivo para você perseverar, queridos, é que mediante a sua confiança em Deus, você tem muita recompensa. Só que a recompensa não está aqui nesse mundo. A recompensa maior está na vida eterna. A recompensa está no patrimônio superior. A nossa recompensa, ela não pode ser medida por bens materiais. Eu não estou querendo dizer aqui que você, como cristão, em algum momento você não receba alguns presentes de Deus por você ser cristão e por você ser fiel.
e por você organizar melhor as suas contas a partir de agora, e por você agora levar uma vida mais regrada, e por você agora amar o trabalho quando antigamente você xingava. E agora você é um trabalhador mais assíduo, você é uma pessoa mais com um comportamento mais regrado. Sim, nós recebemos muitas coisas de Deus mediante essas atitudes. Nós somos muito abençoados, sim, mas na maioria das vezes, queridos, na maioria das vezes, nós seremos rejeitados. Na maioria das vezes, nós não seremos acolhidos com alegria pelas pessoas. Na maioria das vezes, queridos, o mundo vai ser hostil contra nós. Mas eu quero dizer para vocês que vale a pena continuar firme e perseverante, não abandonando a nossa confiança, porque ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Mas a recompensa não está nessa vida, apesar de, como eu acabei de dizer, nós temos muitas consequências boas de começarmos a seguir a Jesus Cristo. Você vê muita alegria, muitas coisas maravilhosas acontecendo a partir do momento em que nós nos alegramos agora em Cristo, e temos Cristo como nosso Salvador, nós temos os irmãos, nós temos uma família nova, nós temos agora um novo estilo de vida, nós temos agora um momento para cultuarmos juntos, para nos abraçarmos. Tudo isso é bênção do Senhor, tudo isso é alegria no Senhor, mas também tem muito sofrimento. Agora, meus amados irmãos, nós precisamos perseverar, porque o verdadeiro galardão não está aqui nesse mundo, amém? O verdadeiro galardão, a grande maravilhosa recompensa, é o próprio Cristo e a sua presença eterna conosco. É a vida eterna, são os novos céus e nova terra. Portanto, queridos, desfrute sim e agradeça a Deus pelas coisas boas que acontecerem nesse mundo a você. Persevere em meio às coisas difíceis, sem dúvida nenhuma. Agradeça a Deus quando Deus te abençoar, mas tenha certeza que a alegria mesmo, alegria e verdadeira recompensa serão nos novos céus e nova terra. Será quando Cristo voltar e completar a salvação do seu povo. Uma das principais características da igreja de Cristo é perseverar em meio ao sofrimento, querido. E nós precisamos continuar confiando, independente daquilo que aconteça ao nosso redor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E esse galardão, essa recompensa é a vida eterna. Não é nada mais do que isso. É o próprio Cristo, a sua presença. É a vida eterna, é o próprio Deus que estará conosco eternamente. Essa é a nossa recompensa. Vale a pena continuar confiando, vale a pena continuar perseverando, vale a pena suportar as tristezas, vale a pena suportar as angústias, vale a pena suportar as perseguições, porque nós temos um patrimônio superior, nós temos um galardão e uma recompensa, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Versículo 36 diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mais um motivo de continuarmos perseverantes, queridos, é confiar nas promessas do Senhor. A Bíblia está cheia de promessas, desde o Antigo Testamento. Todas elas foram cumpridas. Tudo aquilo que Deus prometeu foi cumprido, meu irmão. Todas as promessas que o Senhor fez, Ele cumpriu. Ele é um Deus fiel, amém? Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus maravilhoso e fiel. Mas é necessário, com efeito, que nós perseveremos e continuemos fazendo a vontade de Deus. Continuemos perseverando, continuamos fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiando nele, obedecendo e vivendo o Evangelho em meio à tribulação, em meio à tristeza, em meio à perseguição e tanta maldade que existe nesse mundo. É necessário que nós continuemos perseverando e fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos 12, 1 e 2. É boa, perfeita e agradável. E dessa forma,
alcançando a promessa. Que promessa é essa, meus irmãos? A maior e mais maravilhosa da palavra de Deus. Versículos 37. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Você crê que Jesus virá? Amém? Pois é essa promessa que não pode sair do seu coração. É essa promessa que você tem que manter firme na sua confiança. Eu sei que muitos, queridos, já não pregam sobre isso. Eu sei que pouco se fala até a respeito disso. Mas nós precisamos continuar pregando sobre a vinda de Cristo. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé, queridos, é continuar confiando, é continuar obedecendo, é continuar fazendo a vontade de Deus e continuar acreditando na promessa que um dia Ele virá. E mesmo que algumas pessoas duvidem, falam que está muito tarde e esse Jesus não vem e isso não acontece, você continuar firme, perseverante. Porque haverá grande recompensa. A Bíblia diz que um dia Ele virá em glória. Ao soar da última trombeta, Ele virá para rebanhar o seu povo. Essa é a promessa que ainda não aconteceu. Todas as promessas da palavra aconteceram. Ainda resta uma. A promessa da vinda de Cristo, da sua segunda vinda. A promessa de quando Cristo virá para recolher o seu povo, para levar o seu povo para junto dele. Essa promessa, meu amado, essa promessa ainda não aconteceu e é necessário perseverar. Eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus para você, mesmo que todos falem contra, mesmo que às vezes você desanime, mesmo que às vezes a dúvida paira na sua mente, mas em nome de Jesus, persevera. Continua firme, crendo na promessa. Continua confiando no Senhor. Continua fazendo a vontade de Deus. Continua obedecendo a palavra de Deus. Continue amando o seu Deus como você amava nos dias anteriores, quando você foi iluminado. Continua o seu primeiro amor. Continua. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Essa famosa frase, o escritor tirou de Abacuque, que em meio a muita tribulação e sofrimento, e mediante a vinda do exército de Nabucodonosor para a destruição de Jerusalém, manifestou uma das frases mais belas que ecoa até hoje na igreja e na eternidade, e que foi usada inclusive para realizar reformas no meio do povo de Deus, como a reforma protestante. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Queridos, perseverar é viver pela fé. Perseverar é, independente das coisas que estão acontecendo, você continuar firme na sua fé. O meu justo viverá pela fé. Nós enfrentamos muitos sofrimentos nesse mundo. E temos muitas alegrias também. Mas o mais importante, independente daquilo que aconteça, é perseverar na fé. Amém? Perseverar na fé. E o versículo 39, versículo 38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, meu irmão. Olha só a preocupação do escritor com a apostasia. Infelizmente, eu tenho me alegrado com tantas conversões. Eu tenho me alegrado com muitas pessoas crescendo na palavra de Deus. Mas às vezes a gente também se entristece com pessoas abandonando a fé. E nos meus 10 anos de pastorado, infelizmente, foram poucas as vezes, mas como isso nos deixa entristecidos. Como o nosso coração chora, como a gente chora, como é triste ver um irmão que um dia esteve conosco, louvando e engrandecendo o Senhor, dizer que não quer mais saber de Jesus. E eu já ouvi isso. Quantas vezes eu vi pessoas se acovardarem diante das tristezas,
e retrocederem, infelizmente. Claro que a teologia bíblica e reformada vai dizer que esses nunca foram de Cristo. Eles nunca foram de Jesus. Mas, queridos, você viver isso no dia a dia, e você perceber pessoas que um dia estiveram amando o Senhor e glorificando a Deus, dizerem que não querem mais saber de Jesus, dói no coração. Dói no coração. A teologia bíblica e a palavra de Deus consolam o nosso coração. A confiança na soberania de Deus também trazem consolo ao nosso coração. Mas você vê isso acontecendo, é muito triste. E isso estava também prestes a acontecer nessa época. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala tanto de perseverança e da vinda de Cristo, de nós continuarmos perseverantes, de nós continuarmos crendo nas promessas. Todavia o meu justo viverá pela fé, meu querido. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Mas ele faz uma declaração final maravilhosa. E eu quero terminar com isso, tá bom? No versículo 39, uma belíssima declaração. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Diga assim: eu não sou daqueles que retrocedem. Diga mais uma vez: eu não sou daqueles que retrocedem. Eu vou continuar firme. Eu vou perseverar. Eu confio nas promessas. Eu confio no Senhor. Ele é o meu Deus. Aleluia. Amém, meus queridos, amém. Nós não somos dos que retrocedem. Nós sabemos que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus é um Deus que tem prazer no seu povo escolhido. E o contrário também é verdadeiro. Deus não tem prazer naqueles que abandonam e retrocedem. Deus não tem prazer. Mas a declaração final do escritor aqui é maravilhosa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Eu sou da fé, ele está dizendo. Eu não sou daquele que olha para trás e que retrocede. Eu sou da fé. Eu sou daqueles que creem. Eu sou daqueles que confiam. Eu sou daqueles que creem que Cristo vai voltar. Nós somos, queridos, nós somos da fé para a conservação da alma. Nós somos um povo que não retrocede. Amém? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite aqui, lança fora todo o pensamento de apostasia, lança fora todo o pensamento de retrocesso. Olha para frente, olha para Cristo, persevere, confie, continue firme, se alegre no Senhor, inclusive nas dificuldades, inclusive no espólio dos bens. Lance fora os ídolos do seu coração e continue adorando somente a Deus, somente a Cristo. Tenha Cristo como seu maior patrimônio, tenha a vida eterna como sua maior promessa e seu maior patrimônio. Não saia daqui nessa noite sem fazer um concerto com Deus e dizer: Senhor, eu estava prestes a desistir, mas hoje eu quero dizer para o Senhor que eu vou continuar perseverando em nome de Jesus. Amém?